Eu acho que durante a minha vida vários fins de ciclo aconteceram e eu era muito imaturo para muitas coisas e eu percebo hoje que eu não aprendi com vários fins que tiveram na minha vida, né? E hoje, eu conversando aqui com vocês, eu queria um pouco desabafar e convidar você a refletir comigo sobre o fim. Sobre o fim. Você já refletiu sobre o fim? O fim de uma história, o fim de um emprego, o fim de um relacionamento, o fim, até mesmo a morte, né, de alguém é o fim, né, de alguma coisa. E muitas vezes a gente acha que isso não tem fatores que possam nos ensinar algo, mas tem. E eu tive muitos fins na minha vida, muitos fins mesmos. E hoje eu convidei uma pessoa de outro planeta para conversar comigo, conversar com vocês. É sempre bom a gente estar conversando, né? Eu adoro conversar. E eu pergunto aqui para o meu extraterrestre, meu guia espiritual, meu não sei nem o que ele é, mas eu sei que é uma pessoa muito querida minha. O que é que ele acha acerca de fins? Como você enxerga o fim? Para mim poder ver se é da mesma forma que eu enxergo o fim. Eu enxergo o fim como o início de algo novo. Eu acho que todos nós temos experiências na vida, tanto positivas como negativas, e muitas vezes o fim de alguma coisa pode significar para nós humanos algo ruim, quando na verdade pode ser o início de algo bom. Então eu acredito que todos nós, quando chegamos ao fim de algo e que nós nos sentimos abalados, nos sentimos tristes com aquilo que se acabou, seja emprego, relacionamento, seja qual for a área da sua vida que chegou ao fim, você está machucado, você está sentindo que está sem caminho, tem sem saída, não sabe o que fazer. Eu acredito que é um momento, o fim, ele pode ser o início de algo novo para a sua vida, e isso pode acontecer se nós aprendermos a ressignificar. E eu acho que a ressignificação é tudo na nossa vida. Se nós conseguimos ressignificar uma perda, ressignificar o fim de um relacionamento, o fim de um emprego, a perda de um parente, de um grande amigo, amiga, enfim, se conseguirmos aprender a ressignificar as coisas, acredito que a gente consegue iniciar novos caminhos mais iluminados, não é mesmo? É interessante esse parâmetro de se ressignificar, não é? Como é que a gente se ressignifica? Durante a minha vida eu tive vários fins, como eu já mencionei, né? E houveram fins que eu não reconheci que era o fim. Interessante isso, né? A gente não reconhece que aquilo chegou ao fim e a gente muitas vezes não reconhece que aquilo chegou ao fim porque a gente se vê muito como nossa personalidade moldada no que a gente está sendo naquele momento. Eu vejo no meu dia a dia pessoas que se identificam com o que são de acordo com a sua profissão, não é? Eu sou médico, eu sou fisioterapeuta, eu sou youtuber. E eu passei a tirar isso, eu sou casado, né? Eu sou namorado. Esse eu sou, tem um peso muito grande em nossa vida. E eu tirei isso da minha vida, tá? E eu queria também convidar você a refletir um pouco sobre isso e você também tirar isso da tua vida. Você não é, você está. Eu não sei se meu guia vai concordar comigo, mas você está. Eu estou casado, eu estou namorando, eu estou professor, eu estou youtuber, porque quando você coloca que você está, significa que aquilo não é para sempre.
Você está naquele momento e você de repente pode não estar mais, estar em outra coisa. Então, o que você é transcende tudo isso e te torna até mesmo desapegado para algumas coisas. E coisas que muitas vezes são demasiadamente importantes na nossa construção da nossa personalidade, tá? Eu vou citar para vocês um exemplo aqui da minha vida que foi bem interessante. Eu tive um emprego há muito tempo atrás que eu era muito feliz nesse emprego, né? Eu estava muito feliz nesse emprego, né? E por mais que fosse um emprego simples, eu estava feliz. E eu acabei direcionando o meu futuro para aquele emprego. Mesmo não sendo dono, mesmo sendo um funcionário normal, eu direcionei o meu futuro para aquilo. E isso foi um grande erro, né? E do dia para a noite eu fui convidado a passar no escritório do próprio RH e eu fui demitido. E essa demissão, ela mexeu muito comigo, porque eu não esperava. E pelo fato de você nunca estar esperando que alguma coisa brusca aconteça em sua vida, diante de um perfil que você já vem seguindo, me pegou de surpresa. E eu lembro que eu senti ódio, eu senti raiva, eu senti um sentimento que eu nunca tinha sentido antes. Eu tô falando isso de emprego, daqui a pouco a gente pode estar falando acerca de relacionamentos, mas não é que a dor seja a mesma, mas os parâmetros que se chegam àquilo são os mesmos. E eu passei meses para poder buscar essa nova resiliência na minha vida, essa nova forma de enxergar a vida. Eu parei a minha vida porque eu tinha sido demitido de um emprego. Olha só que interessante. E eu não tinha notado que chegar àquele fim, ele seria importante para diversas coisas em minha vida. E hoje, depois de vários anos que isso aconteceu, é que eu posso enxergar que estar naquele emprego foi importante para a construção da minha personalidade. Eu hoje percebo que todos os fins relacionados a emprego, a trabalho, eles foram importantes de alguma forma, direta e indireta, para moldar as minhas características, moldar o que eu sou hoje. E quando eu olho para trás, independentemente das dores que eu senti, eu olho como agradecimento. Eu agradeço por todas as oportunidades que eu tive durante a minha vida, das profissões que eu estive, para poder chegar hoje, estar aqui hoje conversando com vocês. Se não fosse por esses fins que acontecessem, eu não estaria aqui hoje. É claro, falando de relacionamento, de trabalho, ou melhor, né? Eu pergunto aqui para o nosso guia que está aqui com a gente hoje, como buscar a ressignificação, a resiliência e, de fato, vencer um luto? Porque as pessoas também acreditam que luto é só quando alguém morre. E, na verdade, não, né? O luto, ele é um estágio um período de ressignificação, de fato, de uma coisa brusca, de uma mudança brusca que aconteceu em sua vida. Então, como encontrar essa ressignificação? Existe tutorial para como se ressignificar? Eu acredito que grande parte desse tutorial, digamos assim, você já começou a comentar. É enfrentar as coisas como se elas não durassem para sempre. E muitas vezes é difícil a gente encarar as coisas dessa forma. Eu posso dizer por mim mesmo que durante muitos anos da minha vida, até de um tempo para cá eu mudei meu pensamento, eu pensava que todos nós tínhamos um propósito de vida. Um propósito, como se a vida girasse em torno de um propósito, entende? E eu acredito que muitas pessoas ainda possam pensar assim. E se você pensa assim, não estou dizendo que estou certo, nem estou dizendo que estou errado, estou apenas convidando cada um de vocês que estão nos ouvindo a refletir sobre. Eu
Eu passei muitos anos na minha vida pensando que cada um de nós tínhamos um propósito. E muitos anos eu fiquei querendo descobrir que propósito é esse. E muitas vezes, quando a gente se apega a querer um propósito, nós nos fechamos a outras coisas que a vida tem para nos oferecer. Então, eu cresci em um meio, vamos supor, por exemplo, você é uma pessoa que cresceu em um meio onde os propósitos da sua família são os empreendimentos. Ser empresários, empresárias, donos de negócios, comerciantes, etc. Muitas vezes você pode pensar que o seu propósito de vida seja seguir essa mesma linha. E você é criado dessa forma. E você busca a vida inteira saber que negócio colocar, que comércio colocar, e você fica buscando o propósito apenas dentro daquele segmento. Quando na vida eu aprendi e eu entendi que fazia mais sentido para mim, sabe, ouvintes, que nós estamos, nós não somos, como foi comentado aqui. Então você pode fazer algo hoje e esse algo não ser o que você vai fazer amanhã. Você pode achar que o teu propósito hoje é uma coisa e amanhã ser outra coisa totalmente diferente. E isso é super normal, porque nós, como seres humanos, iluminados e capazes de evolução, nós podemos mudar os nossos pensamentos sobre as coisas da vida, sobre o que queremos fazer. Então, parte do que nós podemos fazer para entender essa ressignificação e fazê-la é justamente entender que nada dura para sempre. E quando a gente tem esse entendimento que nós estamos no momento como tal coisa e nós não somos essa coisa, isso faz com que a gente aproveite mais o momento, digamos assim. Que nós aproveitemos mais o momento, que nós vamos dar mais significado àquilo, porque nós sabemos que aquilo pode não ser duradouro e que o fim pode chegar e nós vamos ter que lidar com outra situação. Então, uma das coisas que eu mais faço para ressignificar o fim de algo que mexe com a gente, mexe comigo, é justamente entender que isso pode ter um fim a qualquer momento e outro ciclo começar. E sabendo disso, eu consigo aproveitar o máximo o momento, tirar experiências, aprendizados e o principal, usar isso para as próximas evoluções, digamos assim, dos nossos futuros cotidianos, futuros hábitos. Então acredito que grande parte da ressignificação está, como foi comentado por você, de que nada dura para sempre. Sabermos disso, aproveitar o momento, é uma forma de, quando isso chegar ao fim, nós ficarmos felizes por ter aproveitado e ter tirado o máximo de proveito daqueles momentos. Nossa, você falando e eu já fico refletindo sobre a minha vida. E eu acredito também que quem está ouvindo também refletiu. Você levantou dois pontos bem interessantes. O primeiro ponto que você levantou foi com relação à canalização de propósito, né? Aquele contexto ao qual estamos inseridos condiciona o nosso propósito. Ele não parte de uma decisão própria nossa. Nós somos influenciados a seguir propósitos de outras pessoas. Então, meu propósito é ser mãe. Você acabou engravidando, por exemplo, e você incorporou que o seu propósito é ser mãe. Mas será que seu único propósito de vida é esse? Você que se casou com uma pessoa, então será que seu único propósito de vida é esse? Eu gostei quando você falou que não existe só um propósito de vida. Existem vários propósitos de vida. E hoje eu te pergunto, tá? Quais são os seus propósitos de vida? Queria que vocês comentassem para mim, que é interessante, porque muitas vezes você não sabe. E você não sabe porque você não para refletir. Aonde eu estou?
O que está chegando ao fim? O que está iniciando agora na minha vida? Outra coisa que você comentou que eu achei bem interessante é termos a certeza de que as coisas chegam ao fim. Então, quando a gente passa a imaginar que o que está acontecendo hoje em nossa vida, eu vou fazer aqui uma analogia, é um prato de comida gostoso e você está se alimentando daquilo, vai chegar um momento em que aquela comida vai acabar e precisa acabar para que você possa se alimentar de uma nova coisa, de uma nova substância. E claro aqui que essa nova coisa, essa nova substância são as oportunidades que irão aparecer em sua vida a partir do término daquela alimentação. Quando nós temos a certeza de que tudo chega ao fim, a gente passa a aproveitar mais. Hoje a gente acompanha diversas pessoas que, de fato, são felizes, mas não são felizes porque têm as coisas. São felizes porque descobriram como aproveitar o que está acontecendo. Hoje eu confesso para vocês que eu aproveito muito o que está acontecendo. Muito mesmo. Eu não posso ter o controle do que vai acontecer amanhã, mas hoje eu aproveito muito. E o aproveitar aqui, que é o poder da liberdade de aproveitar, essa liberdade não é libertinagem. A libertinagem é quando você tem excessos para tudo. Você ama demais, você bebe demais, você come demais. Não é esse tipo de aproveitamento que você tem que ter. O aproveitar aqui é você saber que o que você está vivendo vai chegar a um fim e que você precisa viver aquilo de uma forma que não te traga arrependimentos e que você também possa reconhecer quando uma coisa é boa e quando uma coisa é ruim. E aqui a gente pode fazer um direcionamento aqui, por exemplo, para relacionamentos tóxicos, que muitas vezes não é só um relacionamento afetivo entre um casal, pode ser também entre amigos, entre familiares. E eu digo para você, tá? Relacionamentos tóxicos precisam chegar ao fim. É doloroso, é chato, magoa, e é um dos fins que, quando chegam em nossa vida, é um dos fins mais complicados de você buscar uma ressignificação, quando você rompe com pessoas e com relações. Convido também a você a refletir sobre isso, sobre as relações que você tem hoje. Será que elas estão agregando? Será que não chegou o momento de você ter a autonomia de dizer para você mesmo: essa relação me faz mal e ela precisa chegar ao fim? Eu te pergunto, meu guia, de que forma reconhecer que uma relação, seja ela afetiva ou não, ela é tóxica? E de que forma sair dessa relação, colocar um ponto final nessa relação e, a partir daí, se ressignificar? Eu acredito que, no fundo, todos nós sabemos, todos vocês que estão nos escutando e que possivelmente, se estiverem em um relacionamento e você esteja com dúvidas se ele é um relacionamento tóxico ou não, só o fato de você estar em dúvida já é para você levantar suas orelhinhas, suas anteninhas. Então, eu acho que todo mundo, no fundo, sabe quando está em um relacionamento tóxico. Mas vários sinais podem ser, digamos assim, falados para que as pessoas prestem atenção. Um deles é um relacionamento onde o seu parceiro, ou até você também, queira sempre ser a autoridade maior, queira sempre mandar no outro,
queira sempre estar certo e o outro está errado. Relacionamento tóxico é quando a pessoa ela quer mandar na sua vida, saber tudo o que está acontecendo na sua vida. Relacionamento tóxico, acredito também que seja a pessoa querer controlar a sua vida. Você só pode fazer aquilo que ele ou ela queira que você faça. Então, relacionamento tóxico é aquele onde o casal ele não está em harmonia, eles não estão em equilíbrio, onde um sempre tem que estar com a razão e o outro sempre está errado. Não há argumento, não há conversa. E o que eu posso dizer para vocês, alguns pontinhos breves, sobre como superar um relacionamento tóxico, um relacionamento que não está fazendo bem. Eu acredito que nessa fase da vida, se você está passando, é você se rodear de amigos e família. Acredito, nós estamos ainda passando por uma pandemia, mas acredito que nós temos várias formas de estar ligados com amigos e família. Nós temos a tecnologia, a internet aí para isso. Então acredito que quando você acaba com um relacionamento tóxico e você quer superar isso, o que eu recomendaria? Primeiro, eu recomendaria que você se rodeasse de seus amigos e família. Porque depois de uma decepção ou de um fim amoroso, quando se acredita que acabou o amor ou que é pelo menos o fim ali, é normal, né, a gente ficar meio que sem confiar em outras pessoas, em outros homens, em outras mulheres. No entanto, se você se fechar a si mesmo e não manter contato com outras pessoas, isso não vai te ajudar a superar esse relacionamento tóxico. Não é porque esse homem ou essa mulher te tratou dessa forma, agiu dessa forma, que os outros também vão ser assim, né? Então é muito importante você se rodear nesses momentos dos seus amigos, da sua família, porque a companhia de pessoas queridas, ela produz emoções e sentimentos muito agradáveis. E além disso, ter perto de você pessoas que te amam e querem te ajudar, pode fazer com que você recupere, aliás, a perspectiva da sua vida. E se dê conta que você pode contar com pessoas que te apoiam e que, principalmente, existem pessoas que realmente querem o seu melhor. Outro ponto também que eu poderia citar é que você não sinta pena de si mesmo. Um fim de relacionamento é doloroso, como foi comentado, mas você precisa evitar sentir pena de si mesmo e não tratar a situação com muito drama. É claro que quando um relacionamento ele acaba, é normal ficarmos tristes. Por mais que seja um relacionamento tóxico, muitas vezes quando acaba, a gente pode querer colocar culpa na gente, achando que poderíamos fazer melhor, ou então achando que se tivesse dado mais uma oportunidade ao parceiro ou parceira, as coisas iriam melhorar. Geralmente, quando a gente está em um relacionamento tóxico, é porque não foi uma ou duas coisas que aconteceram que fez com que isso chegasse ao fim. Já foi uma junção de várias coisas, várias discussões, várias conversas que não tiveram solução. Então não sinta pena, né? Você tem que tentar seguir em frente e pensar que as coisas vão melhorar, porque elas vão melhorar. E um último ponto que eu poderia dizer para vocês é escutar os seus sentimentos. No fundo, todos sabemos o que sentimos. E quando há um fim, um término de um relacionamento, não é diferente. No fundo, nós sabemos que aquilo foi o melhor a tomar, a melhor decisão a tomar. Por isso, querer driblar os seus sentimentos ou fingir que não está sentindo algo não vai ajudar ninguém e nem você mesmo. Então, sinta o que precisa sentir. Terminou o relacionamento com ele ou com ela. Sinta raiva, sinta tristeza, viva, digamos, aquele luto. Você precisa deixar isso aflorar, isso sair dentro de você. Raiva, qualquer outra coisa. Não se apresse ou minta sobre tudo que está acontecendo, porque isso não vai te ajudar nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo. E, ao contrário, só vai ser prejudicial. Enfim, tenha sempre a consciência de que coisas melhores vão vir, coisas boas vão vir, e sempre, como foi comentado aqui anteriormente, use esse relacionamento, use todos os acontecimentos, tudo que você experimentou, use
como experiência para seus futuros relacionamentos. Aquilo que você fez e sabia que não poderia ter feito, aquilo que o outro parceiro fez que você agora já sabe que não deve ser assim no relacionamento, e você começa a evoluir para que os próximos relacionamentos eles sejam melhores. Nossa, isso vai muito de encontro com o que eu conversei com vocês semana passada. Lembra que eu falei para vocês que eu demorei anos para poder superar uma questão minha, e justamente vai de encontro com o que você falou, que é importante que você seja sincero com o que você esteja sentindo e você libere isso. Se tem raiva, libera. Se tem tristeza, libera. Se quer chorar, chora. Eu acho que o choro, ele tem um poder muito grande mesmo. E quando você chora, você lava a sua alma. E se ame, tá? Se valorize. Você não é o vilão de uma história. Muitas vezes você também deve estar mal aí porque você se vê como o vilão de uma história. Você se vê como o responsável que causou sofrimento em outra pessoa. E talvez até você seja a pessoa tóxica da relação. Então essas conversas aqui são conversas que te levam a refletir sobre isso na expectativa de que você possa ter uma vida melhor, uma vida plena, e aproveitar o dia de hoje. Então eu queria conversar com vocês isso, e dentro desses meus devaneios de conversas, eu sempre paro, sabe, para poder refletir sobre essas questões, e me ajudam muito. Por isso que eu resolvi gravar esses vídeos aqui para vocês, para convidar vocês a refletirem junto comigo. É muito bom refletir. Então, experimentem colocar em prática o que a gente conversou aqui hoje. Sabemos das dificuldades, das limitações que existem, mas a gente não pode trabalhar apenas com as limitações, a gente tem que trabalhar com as superações. Agradeço demais a você que escutou aqui eu conversando comigo mesmo e com o meu guia. Agradeço também ao meu guia que esteve aqui com a gente. E, por fim, eu só queria que o nosso guia nos desse uma última orientação, bem breve, sobre como aproveitar a vida melhor. Como aproveitar a vida diante de tantas coisas ruins que acontecem. Como aproveitar a vida. Um direcionamento para a gente seria bem interessante, para que a gente possa refletir também sobre isso. Acredito que a melhor forma da gente aproveitar a vida é justamente procurar sempre o melhor dela, o lado positivo dela. Eu acredito que todo acontecimento tem um lado positivo. Por mais trágico ou ruim que ele possa parecer, nós temos que sempre procurar, óbvio, saber daquilo que está acontecendo de ruim, mas para seguir nossa vida e sermos pessoas iluminadas e prósperas em todas as nossas áreas, nós temos que procurar ver o lado bom, positivo de tudo. Por exemplo, porque se nós não pudermos ver isso, a gente vai viver uma vida de amargura, com tristeza, com raiva. Isso não vai fazer bem pra gente. Por exemplo, nesse momento que nós estamos vivendo no mundo, muitas coisas ruins que nem precisam ser comentadas aconteceram. E qual que seria o lado positivo disso, digamos? O lado positivo do que aconteceu, das pessoas que partiram dessa vida, não tem nenhum. Nós não temos, muitas pessoas perderam parentes, amigos, conhecidos, mas nós precisamos tirar as boas experiências, de ressignificar, melhor palavra usada. E como poderia ser isso? Como poderia ser nesse momento que vivemos? É justamente saber que nós tivemos que, meio que, entre aspas, forçados a viver mais próximo, digamos, das nossas famílias. Nós somos obrigados a ficar em casa, ficar mais próximo dos nossos parceiros, dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos cachorrinhos, digamos assim. Então,
O lado positivo seria basicamente isso, que nós tivemos que aprender a lidar com quem vive conosco, porque eu acho que o ser humano de muitos anos para cá passou muito tempo fora de casa, digamos assim, não dava um bom dia pro pai, pra mãe, pro cachorrinho, era uma vida muito corrida e essa situação veio para que a gente tivesse que acalmar, ficar em casa, ter que lidar com os nossos relacionamentos, passar mais tempo, aproveitar mais tempo com as nossas famílias. E eu acredito que é isso. É sempre buscar, por mais difícil que seja, porque não é fácil, o lado positivo das coisas, porque se não for assim, não tem sentido. Não faz sentido vivermos uma vida com raiva, com tristeza, com amargura. Nós temos que evoluir, nós temos que seguir em frente. Nós que estamos aqui precisamos sempre pegar as coisas ruins que acontecem, ressignificar e pegar as coisas boas que acontecem, puxar sempre para ganharmos experiências, para seguir em frente, para que possamos sempre estar naquele processo de evolução e iluminação aqui na Terra. E por fim, agradeço a oportunidade de poder conversar com vocês e desejo que os caminhos se abram para a sua vida, coisas boas aconteçam, que chova oportunidades para você e que sua vida ela seja muito próspera. Namastê. E assim eu encerro mais essa conversa com vocês e deixem aí nos comentários os sentimentos que você sentiu conforme a gente foi conversando aqui, tá? Na semana que vem a gente tá de volta. Um forte abraço. Eu sou o Pisciano, o seu amigo do signo de Peixes.